Capítulo 5. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Ontem à noite fiz uma pausa na escrita e fui assistir a um programa de televisão sobre a história de um jovem chamado Alexander Graham Bell. Assim que Bell patenteou o telefone, se viu em dificuldades crescentes em função da grande demanda do seu novo invento. Precisando ampliar suas atividades, ele procurou o gigante da época, a Western Union, para perguntar se havia interesse na compra da sua patente e da sua pequena empresa. Ele desejava $100 mil por todo o pacote. O presidente da Western Union zombou dele e recusou a oferta, afirmando que o preço era ridículo. O resto é história. Surgiu uma indústria multibilionária e nascia a AT&T. Quando terminou a história de Alexander Graham Bell, veio o noticiário noturno. Entre as notícias estava a redução de custos de uma empresa local. Os trabalhadores estavam furiosos e reclamavam que o dono da empresa estava sendo injusto. Um gerente demitido de cerca de 45 anos estava na fábrica com sua mulher e 2 crianças, pedindo aos guardas que o deixassem entrar para falar com os proprietários, a fim de solicitar que reconsiderassem sua demissão. Ele acabara de comprar uma casa e estava com medo de perdê-la. A câmera focalizava suas queixas para que todo mundo pudesse ver. Não preciso dizer que isso prendeu a minha atenção. Leciono profissionalmente desde 1984. Tem sido uma experiência muito gratificante e também uma atividade perturbadora, pois tenho ensinado para milhares de pessoas e vejo algo em comum em todos nós. Todos temos um potencial tremendo e fomos abençoados com dons. Contudo, a única coisa que nos detém é a insegurança. Não é tanto a falta de informação, mas sim a autoconfiança. Alguns são mais afetados do que outros. Quando saímos da escola, a maioria de nós sabe que o que conta não é tanto o título que obtivemos ou as notas que tiramos. No mundo real, fora da academia, é necessário algo mais do que simplesmente boas notas. Já ouvi falar de raça, cara de pau, atrevimento, audácia, coragem, astúcia, ousadia, tenacidade e vivacidade. Este fator, qualquer que seja o nome que se atribua, é mais decisivo, em última instância para o nosso futuro do que as notas obtidas ao longo dos estudos. Dentro de cada um de nós há algumas dessas características. Existe também o reverso das mesmas, pessoas que, se necessário, se ajoelhariam suplicantes. Depois de passar um ano no Vietnã como piloto da Marinha, passei a conhecer intimamente esses 2 aspectos dentro de mim. Nenhum deles é melhor do que o outro. Contudo, como professor, reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham a coragem de colocá-las em prática. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam dianteira, mas os ousados. Na minha experiência pessoal, o gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Se o medo for muito intenso, o gênio se extingue. Nas aulas, incentivo os estudantes a aprenderem a assumir riscos, a serem ousados e a deixar seu gênio converter o medo em poder e brilhantismo. Funciona para alguns e apavora outros. Acabei percebendo que a maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, prefere a segurança. Tive que responder perguntas como: por que arriscar? Por que me dar ao trabalho de desenvolver o meu QI financeiro? Por que me tornar financeiramente proficiente? E a resposta é: para ter mais opções. Há grandes mudanças à nossa frente. Comecei com a história do jovem inventor Alexander Graham Bell. Nos próximos anos, haverá mais pessoas como ele. Haverá centenas de pessoas como Bill Gates e empresas extremamente bem-sucedidas como a Microsoft sendo criadas a cada ano em todo o mundo. E também haverá muito mais falências, demissões e redução de custos. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Ninguém pode responder isso a não ser você. Contudo,
Posso dizer porque o faço. Faço porque esta é a época mais empolgante para se viver. Prefiro saudar a mudança que temê-lo. Prefiro me entusiasmar com a possibilidade de ganhar milhões que me preocupar em não conseguir um aumento de salário. O período em que nos encontramos é arrebatador, não tem precedentes na história mundial. As gerações futuras olharão para esta época e verão que o período empolgante vivemos terá sido a morte do velho e o nascimento do novo. Terá sido tumultuada e empolgante. Oportunidade. A lista de histórias empresariais bem-sucedidas continua a crescer. Os nomes como Jobs, Zuckerberg, Bezos e Brin são reconhecidos em todo o mundo. Startups como Uber estão em voga na terra das oportunidades e uma economia globalizada. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Porque, se o fizer, poderá prosperar muito. E se não o fizer, este será um período apavorante. Será uma época em que pessoas seguem ousadamente em frente, enquanto a outra se agarra a modos de vidas decadentes. Há 300 anos, a riqueza era a terra, de modo que quem a possuísse, possuía riqueza. Então apareceram as fábricas e a produção, e os Estados Unidos ascenderam ao domínio. Os industriais eram os donos da riqueza. Hoje é a informação, e a pessoa que tiver informação na hora certa terá a riqueza. O problema é que a informação voa ao redor do mundo na velocidade da luz. A nova riqueza não fica restrita por limites e fronteiras como ocorria com as fábricas. As mudanças serão mais aceleradas e dramáticas. Haverá um aumento impressionante de novos multimilionários e haverá também os que ficam para trás. Vejo muitas pessoas com dificuldades trabalhando mais arduamente simplesmente porque se agarram às velhas ideias. Querem que todo mundo seja como era antes, resistem a mudanças. Conheço pessoas que estão perdendo seus empregos e suas casas e que culpam a tecnologia, a economia ou o chefe. Infelizmente, elas não percebem que elas próprias podem ser o problema. Ideias obsoletas são seu maior passivo, porque as pessoas simplesmente não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem e hoje já não faz mais sentido. Certa tarde, estava ensinando a investir utilizando um jogo de tabuleiro, Cash Fallen, que inventei como uma ferramenta de ensino. Um amigo tinha levado consigo uma conhecida para assistir à aula. Essa conhecida tinha se divorciado havia pouco tempo, sendo grandemente prejudicada pelo acordo feito, e agora estava à procura de resposta. Seu amigo pensou que a aula pudesse ajudá-lo. Você pode jogar o Cash Fallen clássico online em www.richard.com e aprender como o dinheiro funciona. O jogo foi criado de modo a ajudar as pessoas a entender como o dinheiro funciona. Ao jogar, aprendem a interação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Elas aprendem como o dinheiro flui entre os dois e como a trajetória para a riqueza depende de aumentar o montante gerado mensalmente pela coluna de ativos, até o ponto que supere nossas despesas mensais. Uma vez atingido esse ponto, você abandona a corrida dos ratos e entra na pista de alta velocidade. Como disse, algumas pessoas odeiam o jogo. Outras o adoram e algumas não o entendem. Essa mulher perdeu uma valiosa oportunidade de aprender. Logo no início do jogo, tirou um cartão que aparecia uma lanche. No início ficou feliz. Ganhei uma lanche. Então, quando seu amigo tentou lhe explicar como funcionavam as contas da sua demonstração financeira e do seu balanço patrimonial, ela ficou frustrada porque nunca gostara de matemática. O restante dos jogadores da sua mesa ficou esperando enquanto seu amigo lhe explicava a relação entre demonstração financeira, balanço patrimonial e fluxo de caixa mensal. De repente, ela percebeu como os números se encaixavam e que a lancha a estava comendo viva. No decorrer do jogo, também foi atingida pela redução de custos e teve um filho. Para ela, foi um jogo terrível. Depois da aula, seu amigo se aproximou de mim e disse que ela estava perturbada. Fora para a aula pensando em aprender a investir e não gostara do tempo gasto com um jogo bobo. Seu amigo tentou fazer com que analisasse se o jogo não se refletia de alguma forma no seu modo de agir. Com essa sugestão, a mulher pediu o dinheiro de volta. Disse que era mera ideia de que o jogo pudesse ter algo a ver com ela era ridícula. Seu dinheiro foi rapidamente devolvido e ela foi embora. Desde 1984, ganho milhões simplesmente fazendo com que o sistema de ensino não faça.
Na escola, a maioria dos professores faz aulas expositivas. Eu detestava esse método quando estudante. Logo me aborrecia e a minha mente começava a divagar. Em 1984, comecei a ensinar por meio de jogos e simulações. Sempre incentivei os estudantes adultos a pensar nos jogos como uma reflexão sobre o que já sabem e o que ainda precisam aprender. Mais importante, os jogos refletem o comportamento. São sistemas de feedback instantâneo. Em vez de um professor fazendo uma exposição para o aluno, o jogo lhe devolve uma exposição personalizada feita sob medida. Os jogos refletem o comportamento, são um sistema de feedback instantâneo. O amigo da mulher que foi embora me ligou mais tarde, contando o que estava acontecendo. Ele disse que a amiga estava ótima e se acalmara. Mais tranquila, ela começou a ver alguma relação entre o jogo e sua vida. Embora ela e o marido não possuíssem uma lancha, tinha tudo o que se pode imaginar. Ela estava furiosa depois do divórcio, tanto porque ele a deixara por uma mulher mais nova, quanto pelo fato de em 20 anos de casamento eles terem acumulado poucos ativos. Não havia quase nada a dividir. Os 20 anos de casamento tinham sido muito divertidos, mas tudo que tinha acumulados era um monte de badulaques. Ela percebeu que, ao fazer as contas, a demonstração financeira e o balanço patrimonial, que sua raiva decorria do fato de não entendê-las. Ela acreditava que as finanças eram assunto de homem, cuidava da casa e da vida social, e seu ex-marido tratava das finanças. Agora tinha certeza de que nos últimos 5 anos de casamento ele escondera dinheiro dela. Estava furiosa consigo mesma por não ter visto para onde o dinheiro ia, como por não ter descoberto a existência da amante. Da mesma maneira que o jogo de tabuleiro, o mundo está sempre nos dando feedback instantâneo. Aprenderíamos muito se prestássemos mais atenção. Um dia, não muito tempo atrás, queixei-me com minha mulher de que a lavanderia devia ter encolhido as minhas calças. Ela sorriu gentilmente e cutucou a minha barriga para me mostrar que as calças não tinham encolhido. Alguma coisa tinha se expandido, eu. O jogo de Cash Fallen foi projetado para oferecer a cada jogador um feedback pessoal. O seu objetivo é apresentar opções. Se tirar um cartão que o endivide, a questão é: o que posso fazer agora? Quantas opções financeiras diferentes você pode imaginar? Este é o objetivo do jogo: ensinar os jogadores a pensar e criar novas e variadas opções financeiras. Milhares de pessoas no mundo jogam esse jogo. Aquelas que saem da corrida de rato mais rapidamente são as que têm um bom conhecimento dos números e uma mente criativa do ponto de vista financeiro. Reconhece as diferentes opções financeiras. Os ricos comumente são criativos e assumem riscos calculados. As pessoas que demoram mais são as que não têm familiaridade com números e que frequentemente não entendem o poder do investimento. Joguem o Cash Fallen clássico online em www.richard.com, o que o fará conhecer o seu verdadeiro comportamento. Há muita gente que ganha rios de dinheiros nos jogos Cash Fallen, mas não sabe o que fazer com ele. A maioria dessas pessoas também não é bem sucedida nas finanças na vida real. Todos parecem passar à sua frente. São muitos que, apesar da quantidade de dinheiro que possuem, não progridem financeiramente. Limitar suas opções é o mesmo que se agarrar a ideias antiquadas. Tenho um amigo do tempo do ensino médio que trabalha em 3 empregos. 20 anos atrás era o mais rico da minha turma. Quando a usina de açúcar local fechou, a empresa em que trabalhava quebrou junto com ela. Na sua cabeça ele só tinha uma opção, e era tradicional: trabalhar arduamente. O problema é que não conseguia encontrar um emprego que reconhecesse sua experiência em empresa falida. Em consequência, ele tem uma qualificação superior ao necessário no emprego atual e o seu salário é, portanto, inferior. Então, ele trabalha em 3 empregos para conseguir sobreviver. Observei pessoas que jogam Cash Fallen se queixarem de que as cartas não lhe oferecem as oportunidades certas e assim ficam estagnadas. Conheço quem faça isso na vida real. Esperam pela oportunidade certa. Observei pessoas que tiram a carta certa, mas não têm dinheiro suficiente. Então, se queixam de que poderiam ter saído da corrida dos ratos se tivessem mais dinheiro e assim ficam paralisadas. Na vida real, há quem faça o mesmo. Vêem todos os grandes negócios, mas não têm dinheiro. Eu já vi pessoas tirarem uma carta com uma grande oportunidade, lê-la em voz alta e não terem ideia do que se tratava. Tem o dinheiro e a carta. A época é oportuna, mas não vem a chance que está à sua frente.
Não conseguem ver como isso se encaixa em seu plano financeiro para sair da corrida dos ratos. E ainda que as parecem todos esses tipos combinados, a maioria tem uma oportunidade única bem na sua frente e não consegue vê-la. Um ano depois, descobrem que todos os outros ficaram ricos. Inteligência financeira é simplesmente ter mais opções. Se as oportunidades não aparecem na sua frente, que outra coisa você pode fazer para melhorar sua posição financeira? Se uma oportunidade cai do céu, você não tem dinheiro e o banco não lhe dá atenção, o que mais poderia fazer para essa oportunidade trabalhar a seu favor? Se o seu palpite estava errado e o que esperava não acontece, como transformar limões em milhões? Isso é inteligência financeira. Não é exatamente o que acontece, mas quantas soluções financeiras diferentes você pode imaginar para transformar limões em milhões. É a sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros. A maioria das pessoas só conhecem uma solução: trabalhar arduamente, poupar e pegar empréstimos. Então, por que você quer aumentar sua inteligência financeira? Por que você quer ser o tipo de pessoa que faz sua própria sorte? Você pega o que quer que aconteça e o aprimora? Poucas pessoas percebem que a sorte é criada, do mesmo modo que o dinheiro. E se quiser ter mais sorte e criar dinheiro em vez de trabalhar arduamente, sua inteligência financeira é importante. Agora, se for do tipo de pessoa que fica à espera de que a coisa certa acontecer, talvez espere por muito tempo. É como aguardar que todos os semáforos fiquem verdes 5 quilômetros antes de começar a viagem. Quando éramos garotos, Mike e eu ouvíamos meu pai rico dizer que o dinheiro não era real. O pai rico de vez em quando nos lembrava de como chegamos perto do segredo do dinheiro naquele primeiro dia em que começamos a fazê-lo com gesso. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, dizia. Os ricos ganham dinheiro. Quanto mais real vocês pensarem que o dinheiro é, mais arduamente trabalharão por ele. Se perceberem que o dinheiro não é algo tangível, enriquecerão mais rápido. Então, o que é? Era a pergunta que Mike e eu repetíamos frequentemente. O que é a moeda se não é real? O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes. O que nós acordamos que é? Era tudo que o pai rico respondia. O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema que destruirá famílias por gerações. Na era da informação, o dinheiro cresce exponencialmente. Algumas poucas pessoas estão se tornando fabulosamente ricas do nada, apenas com ideias e acordos. Se perguntar a muitas pessoas que sobrevivem negociando ações ou outros investimentos, dirão que vem isso acontecer a toda hora. Frequentemente, milhões podem ser ganhos instantaneamente do nada. E ao dizer nada, querem dizer que não há dinheiro sendo trocado. Tudo é feito por um acordo, um sinal manual do pregão, uma indicação na tela de um corretor em Lisboa originada por um em Toronto e que volta a Lisboa. Um telefonema para o meu corretor para comprar e outro logo em seguida para vender. O dinheiro não muda de mãos, os acordos sim. Então, por que desenvolver o seu gênero financeiro? Só você pode responder a isso. Eu só posso dizer porque venho desenvolvendo essa área da minha inteligência. Eu o faço pois quero ganhar dinheiro rapidamente. Não por precisar, mas porque quero. É um processo de aprendizado fantástico. Desenvolvo meu QI financeiro porque quero participar do maior jogo do mundo. E da minha maneira simplória, gostaria de ser parte dessa evolução sem precedentes da humanidade. A era em que os seres humanos não trabalham com seus corpos, mas apenas com suas mentes. Aliás, a ação está aí. É o que está acontecendo. É fantástico, é apavorante e é divertido. Por isso invisto na minha inteligência financeira, desenvolvendo o ativo mais poderoso que possuo. Quero estar junto das pessoas que tomam ousadamente a dianteira da vida. Não quero estar entre os que ficam para trás. Por que poupadores são perdedores? Na década de 1970, poderíamos garantir a nossa estrada até a aposentadoria. As cadernetas de poupança tinham rendimentos de 2 dígitos, o que realmente poderia aumentar a nossa riqueza. Esses dias já se foram. Acrescente os juros, taxas negativas ou abaixo de zero.
Hoje, muitos bancos cobram os poupadores para guardar seu dinheiro, e quem poupa, na verdade, perde. Vou lhe apresentar um exemplo simples de criação de dinheiro. No início da década de 1990, a economia de Phoenix estava em uma situação deplorável. Assisti a um programa de televisão quando o consultor financeiro começou a prever dias de desgraça e escuridão. Seu conselho era: poupe o seu dinheiro. Separe $100 por mês, dizia. E em 40 anos você será um multimilionário. Bem, fazer uma poupança mensal é uma orientação válida. É uma opção a que a maioria das pessoas encamparia. O problema é o seguinte: isso nos cega para o que acontece à nossa volta. Perde-se grandes oportunidades de um ganho maior. O mundo passa longe dos que optam por este caminho. Como disse, a economia estava em uma situação deplorável naquele momento. Para os investidores, essa é a condição perfeita do mercado. Parte do meu dinheiro estava aplicada em ações e imóveis. Tinha pouco dinheiro nas mãos. Quando todos os desfaziam de suas coisas, eu estava comprando. Não poupava, investia. Minha mulher, quem e eu tínhamos mais de $1 milhão trabalhando em um mercado que crescia rapidamente. Era a melhor oportunidade para investir. A economia estava em má situação. Eu não podia deixar passar aqueles pequenos negócios. Casas que valiam $100 mil estavam agora sendo oferecidas por $75 mil. Mas em vez de comprar na imobiliária local, comecei a comprar no escritório do advogado especializado em falências ou em frente ao fórum. Nesses lugares, uma casa de $75 mil podia ser adquirida por 20 mil ou menos. Com 2 mil que um amigo me emprestou por 90 dias e encargos de $200, deu ao advogado um cheque como entrada. Enquanto a aquisição se processava, coloquei um anúncio no jornal oferecendo uma casa que valia 75 mil por 60 mil sem entrada. Choveram telefonemas. Depois de verificado o cadastro dos possíveis compradores e de a casa ser passada para o meu nome, os interessados puderam vê-la. Foi uma loucura. Em alguns minutos a casa estava vendida. Pedi ao comprador $2.500 como taxa de processamento, o que foi pago imediatamente, e depois a transação passou às mãos da financeira. Devolvi ao meu amigo os 2 mil com adicional de $200, ele ficou feliz, o comprador da casa ficou feliz, o advogado ficou feliz e eu fiquei feliz. Vendi por 60 mil uma casa que me custou $20 mil. Os outros 40 mil foram criados com o dinheiro que estava na minha coluna de ativos na forma de uma promissória do comprador. Tempo total de trabalho, 5 horas. Então, agora você é financeiramente proficiente, sabe ler os números, mostrarei porque isso é um exemplo de dinheiro sendo inventado. Os $40 mil surgem na coluna de ativos. O dinheiro é criado sem tributação. Com juros a 10%, 4 mil por ano em um fluxo de caixa são adicionados à renda. Nessa fase de mercado em baixa, Kim e eu fizemos 6 dessas transações simples nas horas vagas, enquanto o grosso do nosso dinheiro estava aplicado em imóveis maiores e em ações, conseguimos criar mais de 190 mil em ativos com promissórias a juros de 10% a partir dessas 6 transações de compra, cria e vende. Isso representa uma renda anual de aproximadamente $19 mil, boa parte dos quais abrigados sob o manto da nossa sociedade anônima. A maior parte desses 19 mil anuais se destinaram sobretudo a pagar os carros da nossa empresa, gasolina, viagens, seguros, jantares com clientes e análogos. Quando o governo tributa esta renda, já foi gasta em despesas legalmente dedutíveis. Qual seria sua renda se o governo levasse 50% em impostos? Quanto tempo demoraria para juntar $40 mil? Esse foi um exemplo simples de como o dinheiro é inventado, criado e protegido usando a inteligência financeira. Pergunte-se quanto tempo levaria para poupar $190 mil. O banco lhe pagaria juros de 10% sobre esse dinheiro e a promissória de 30 anos. Espero que eles nunca me paguem os 190 mil. Eu teria que pagar impostos se eles me pagassem a parte principal. E, além disso, 19 mil pagos ao longo de 30 anos gera uma renda de pouco mais de $500 mil. Já vi pessoas perguntarem o que aconteceria se o comprador não pagasse. Isso acontece e também é bom. Aquela casa de 60 mil teria sido retomada e revendida por uns 70 mil, mais outros 2.500 a título de despesas de processamento. Ainda seria um bom negócio para o novo comprador e o processo seguiria.
Se você lembra, a primeira vez que vendi a casa, devolvi os $2.000. Tecnicamente, não pus dinheiro na transação. Meu retorno sobre o investimento, que é o ROI, é infinito. Esse é um exemplo de um monte de dinheiro feito a partir do nada. Na segunda transação, quando revendi, eu teria despendido $2.000 do meu bolso e renovado o empréstimo por 30 anos. Qual teria sido o ROI se eu recebesse dinheiro para ganhar dinheiro? Não sei, mas sem dúvida é muito mais do que seria obtido poupando $100 todo mês, o que na verdade acaba sendo equivalente a $150 porque se trata de uma renda já descontado o imposto durante 40 anos. E de novo, seu investimento é tributado. Não é algo muito inteligente, pode ser seguro, mas não é esperto. Crises. Houve grandes crises nos últimos 30 anos. A primeira foi de 1989 a 1990, quando os imóveis se desvalorizaram mais do que nunca. A segunda foi em 2001 e em 2002, quando a bolha Potocom estourou, e a terceira em 2008 e 2009, a vez do mercado imobiliário. Cada uma delas criou uma oportunidade para se inventar dinheiro. Alguns anos depois, à medida que o mercado imobiliário de Phoenix se fortaleceu, aquelas casas que vendemos a 60 mil se transformaram em 110 mil. As oportunidades de execução do financiamento imobiliário ainda estavam disponíveis, mas se tornaram raras. Sair para procurá-las custaria um ativo valioso, meu tempo. Milhares de compradores estavam procurando os poucos negócios ainda disponíveis. O mercado tinha mudado. Era hora de seguir em frente e encontrar outras oportunidades para colocar na coluna de ativos. Você não pode fazer isso aqui, é contra a lei, você está mentindo. Ouço esses comentários com muito mais frequência do que pode me mostrar como fazer isso. A matemática é simples, você não precisa de álgebra ou de cálculo. A financeira cuida do lado legal da transação e do controle do pagamento. Não preciso consertar tetos ou instalações hidráulicas porque os proprietários cuidam disso. É a casa deles. De vez em quando alguém não paga. E isso é muito bom, porque há multas de mora e se eles mudam, a propriedade é vendida de novo. O sistema judiciário cuida disso. Pode até não funcionar na sua região. As condições de mercado podem ser diferentes, mas o exemplo ilustra um processo financeiro simples, criado centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e baixo risco. É um exemplo do dinheiro sendo apenas um contrato. Qualquer pessoa com instrução secundária pode fazer isso. Contudo, muitos não fazem. Seguem o conselho padrão. Trabalhe arduamente e poupem dinheiro. Com cerca de 30 horas de trabalho, foram criados aproximadamente 190 mil na coluna de ativos sem pagar impostos. O que lhe parece mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar 50% em impostos, poupar o que resta, suas economias rendem 5%, que são também tributados, ou dedicar-se para desenvolver sua inteligência financeira, dominar o poder do teu cérebro e da coluna de ativos. Se escolher a primeira opção, calcule quanto tempo será preciso para economizar 190 mil. O tempo é um dos seus maiores ativos. Agora, você pode entender porque balanço a cabeça silenciosamente quando ouço os pais dizerem: meu filho está indo muito bem na escola e está recebendo uma boa instrução? Pode até ser bom, mas é adequado? Foram-se os dias. Ganhando 5% na poupança, aquele eram os dias. Muita coisa mudou ao longo de 20 anos. E hoje, muito do que costumava ser um bom conselho se tornou obsoleto. Como o leite muito tempo guardado, o conselho para economizar dinheiro azedou. Sei que essa estratégia de investimento é simples. Foi usada para mostrar como o pequeno pode se transformar em algo grandioso. Novamente, o meu sucesso reflete a importância de um embasamento financeiro substancial, o que começa com uma boa instrução financeira. Já disse antes, mas vale a pena repetir. A inteligência financeira é constituída por essas 4 habilidades técnicas. Primeiro, contabilidade. A contabilidade é proficiência financeira ou habilidade de ler os números. Esta é uma habilidade vital se quiser construir negócios ou investir. Investimento. O investimento é a ciência do que faz dinheiro. Entendimento do mercado. A ciência da oferta e da procura.
Alexander Graham Bell deu ao mercado o que desejava. Bill Gates fez o mesmo. Uma casa de $75.000 oferecida por 60 mil e que custou 20 mil também foi o resultado de perceber uma oportunidade criada pelo mercado. Alguém estava comprando e alguém vendendo. E a lei, o conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidades de empresa. Recomendo jogar dentro das regras. São os fundamentos básicos ou a combinação dessas habilidades que se precisa para ser bem-sucedido na busca da riqueza, seja pela compra e venda de pequenos imóveis, prédios de apartamentos, empresas, ações, títulos, fundo mútuos, metais preciosos, cartões de beisebol ou coisas do gênero. Alguns anos depois, o mercado imobiliário tinha se recuperado e todos estavam entrando nele. O mercado de ações estava em alta. Alguns anos depois, o mercado imobiliário tinha se recuperado e todos estavam entrando nele. O mercado de ações estava em alta e aconteceu mesmo. A economia dos Estados Unidos fora posta de pé novamente. Comecei a vender e viajei para o Peru, Noruega, Malásia e Filipinas. Os investimentos tinham mudado. Estávamos fora do mercado imobiliário. Eu apenas observava o valor da coluna de ativos aumentando e provavelmente começaria a vender. Desconfio que algum desses pequenos negócios imobiliários começarão a ser vendidos e convertidos em dinheiro. Preciso consultar meus contadores e me preparar para liquidá-los e procurar formas de resguardar o dinheiro. O que desejo ressaltar aqui é que os investimentos vêm e vão, os mercados sobem e descem, as economias melhoram e entram em crise. O mundo está sempre lhe apresentando oportunidades únicas a cada dia da sua vida. No entanto, na maior parte das vezes não conseguimos percebê-las, mas elas estão lá. E quanto mais o mundo muda e a tecnologia progride, maiores oportunidades existirão para permitir que você e sua família sejam seguros pelas próximas gerações. Então, por que desenvolver sua inteligência financeira? Repito, só você pode responder a isso. Sei porque eu continuo a aprender e desenvolver. Porque sei que mudanças estão a caminho. Prefiro saudar a mudança do que me agarrar ao passado. Sei que haverá expansões no mercado e crise. Quero desenvolver continuamente a minha inteligência financeira, porque a cada transformação, algumas pessoas estarão de joelhos suplicando por seus empregos. Outras, entretanto, pegarão os limões que a vida lhes dá, e ela os dá a todos nós ocasionalmente, e os transformarão em milhões. Isso é inteligência financeira. Muitas vezes me pergunto sobre os limões que transformei em milhões. Hesito, porém, em usar mais exemplos de investimentos pessoais. Hesito porque tenho medo que pareça bravata ou autoafirmação. Não é essa a minha intenção. Uso os exemplos apenas como ilustração numérica e cronológica nos casos concretos e simples. Uso os meus exemplos porque quero que você saiba que é fácil. Torna-se mais fácil à medida que você se familiariza com os 4 pilares da inteligência financeira. Pessoalmente, emprego 2 veículos principais para obter crescimento financeiro: imóveis e ações de pequenas empresas. Os imóveis são a base. Todos os dias os meus imóveis geram um fluxo de caixa e de tanto em tanto o seu valor aumenta. As ações são usadas para obter um crescimento rápido. Não recomendo nada do que eu faço. Os exemplos são apenas isso, exemplos. Se a oportunidade é muito complexa e eu não entendo o investimento, não faço. Tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é de matemática simples e bom senso. Há 5 razões para usar exemplos. Primeiro, inspirar as pessoas a aprender mais. Segundo, explicar que tudo é fácil se a base for consistente. Terceiro, mostrar que qualquer um pode alcançar uma grande riqueza. Quarto, ensinar que há milhões de maneiras de se atingir seus objetivos. Em quinto lugar, mostrar que isso não é tão complicado como pode parecer. Em 1889, eu costumava correr em uma bela região de Portland, em Oregon. Um subúrbio com lindas casas que pareciam de boneca. Eram pequenas e lindas. E quase que esperava encontrar na calçada Chapeuzinho Vermelho a caminho da casa da vovó. Por todo lugar havia cartazes de vende-se. O mercado de toras de madeira estava em crise. O mercado de ações acabara de entrar em colapso e a economia em recessão. Em uma rua, notei um cartaz que parecia estar pregado há mais tempo do que os outros, anunciando a venda de uma casa. Correndo por lá um dia, encontrei o dono da casa, que tinha um ar preocupado. "Quanto o senhor quer pela casa?" perguntei.
O dono se virou e deu um sorriso desanimado. Faça uma oferta, disse. Está à venda há um ano, ninguém mais aparece para vê-la. Vou olhar. Falei e meia hora depois comprei a casa por 20 mil a menos do pedido originalmente. O problema com os investimentos seguros é que muitas vezes são hermenêuticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. Era uma bela casinha de 2 quartos, com enfeites de madeira em todas as janelas. Ela era azul com detalhes em cinzas e fora construída em 1930. Em seu interior, uma lareira de pedra, uma casa perfeita para se alugar. Dei uma entrada de 5 mil por uma casa de 45 mil, mas que realmente valia 65 mil, embora ninguém quisesse comprá-la. O proprietário desocupou em uma semana, feliz de se ver livre dela, e logo chegou meu inquilino, professor da escola local. Depois de pagar o financiamento e as despesas diversas, eu ficava com 40 mil ao mês, ao fim de cada mês. Nada muito empolgante. Um ano depois, o mercado imobiliário deprimido de Oregon começou a se recuperar. Os investidores da Califórnia, cheios de dinheiro oriundo de seu mercado imobiliário, ainda em expansão, se deslocavam para o norte e compravam imóveis em Oregon e em Washington. Vendia a casinha por 95 mil a um casal californiano que achou que estava diante de uma pechincha. O meu ganho de capital de cerca de 40 mil foi empregado em uma aplicação amparada pela seção 1031, que se refere ao deferimento de impostos sobre ganho de capital, e comecei a procurar um lugar para investir. Em um mês, encontrei um apartamento, um prédio com 12 apartamentos, perto da fábrica da Intel de Beaverton, Oregon. Seus donos moravam na Alemanha e não tinham ideia de quanto valia o local, e novamente só queriam se desfazer do imóvel. Ofereci 275 mil por um prédio que valia 450 mil dólares. Fechamos em 300 mil dólares. Comprei e fiquei com ele por 2 anos. Utilizando o mesmo processo de troca de imóveis com tributação deferida, minha mulher e eu vendemos o prédio por cerca de 495 mil dólares e compramos outro com 30 apartamentos em Phoenix, na Arizona. Kim e eu nos mudamos para Phoenix para sair de uma crise e teríamos que vendê-lo de qualquer maneira. O preço do prédio de 30 apartamentos era de 875 mil, com entrada de 225 mil dólares. O fluxo de caixa decorrente do aluguel dos 30 apartamentos era pouco mais de 5 mil dólares ao mês. O mercado de imóveis do Arizona começou a subir e alguns anos depois o investidor do Colorado nos ofereceu 1 milhão e 200 mil dólares pelo imóvel. Esse exemplo mostra como é possível transformar uma pequena soma de dinheiro em outra muito maior. Repito, é uma questão de entender demonstrações financeiras, estratégias de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis. Se as pessoas não forem versadas nesses tópicos, tenderão a seguir o dogma padrão, que é buscar segurança, diversificar e só aplicar investimentos seguros. O problema com os investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. A maioria das corretoras não tocará em transações especulativas para proteger a si próprio e a seus clientes. E essa é uma política sábia. Os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos. Normalmente, os melhores negócios que tornam os ricos ainda mais ricos são reservados para aqueles que entendem o jogo. É tecnicamente ilegal oferecer a alguém que não é considerado sofisticado esses negócios especulativos, mas naturalmente acontece. Quanto mais sofisticado me torno, mais oportunidades aparecem em meu caminho. Outro argumento para desenvolver sua inteligência financeira ao longo de toda a sua vida é simplesmente que mais oportunidades são apresentadas a você. E quanto maior for sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer um bom negócio. Quanto mais aprendo, há muito a aprender. Mais dinheiro ganho, simplesmente porque com o passar dos anos acumulo experiência e sabedoria. Tenho amigos que se aprisionam à segurança, trabalhando com afinco em suas profissões e não conseguem adquirir sabedoria financeira que leva tempo para ser desenvolvida. De modo geral, a minha filosofia é plantar sementes na minha coluna de ativos. Essa é minha fórmula. Começamos com pouco e plantamos sementes. Algumas se desenvolvem, outras não. Na nossa empresa imobiliária, há propriedades que valem muitos milhões de dólares. É o nosso próprio fundo de investimento imobiliário.
O que destaca é que a maioria desses milhões partiu de investimentos mínimos, da ordem de 5 mil ou 10 mil. Todos esses pagamentos foram beneficiados por um mercado em rápida ascensão e pela maior isenção de impostos. Negociamos várias vezes ao longo dos anos. Também temos um portfólio de ações abrigado em uma empresa que minha mulher e eu chamamos de nosso fundo mútuo pessoal. Temos amigos que fazem negócios, especialmente com investidores como nós, de modo que todo mês temos dinheiro extra para investir. Compramos ações de empresas de capital fechado, de alto risco, especulativas, que estão próximas de ser listadas em bolsas nos Estados Unidos ou no Canadá. Um exemplo de como é possível obter ganhos rápidos são 100 mil ações compradas a 25 centavos pouco antes da abertura de capital da empresa. 6 meses depois, a empresa estava listada na bolsa e as 100 mil ações agora valem $2 cada uma. Se a empresa for bem administrada, o valor continuará subindo e o preço por ação pode alcançar $20 ou mais. Houve ocasiões em que nossos 25 mil se transformaram em 1 milhão em menos de um ano. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza que dê certo. O importante é usar conhecimento técnico, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. É a inteligência financeira que aumenta as chances. Assim, o que é muito arriscado para uma pessoa é menos arriscado para outra. Essa é a principal razão pela qual sempre incentivo as pessoas a investir mais em sua instrução financeira do que em ações, imóveis ou outros mercados. Quanto mais esperto for, mais chances terá de reduzir os riscos. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em negócio e reza para que dê certo. As ações nas quais invisto são extremamente arriscadas para a maioria das pessoas e não as aconselho de forma alguma que os façam. Estou nesse jogo desde 1979. Já cometi erros e aprendi com eles, mas se você aprender porque tais investimentos são alto risco para a maioria das pessoas, poderá organizar sua vida de modo diferente, para que a habilidade de pegar 25 mil e transformar em $1 milhão em um ano seja de baixo risco para você. Como já disse anteriormente, nada do que escrevi é uma recomendação. São exemplos do que é simples e possível. O que faço é café pequeno no esquema das coisas. Contudo, para o indivíduo mediano, uma renda de 100 mil ao ano sem fazer muita força é agradável e não muito difícil de se obter. Dependendo do mercado e de sua independência financeira, isso pode ser conseguido em um prazo de 5 a 10 anos. Se mantiver suas despesas correntes em um nível modesto, $100 mil como renda adicional é bom, não importando se você trabalha formalmente. Você pode trabalhar se quiser ou tirar longas férias e usar o sistema tributário a seu favor e não contra você. Minha base pessoal são os imóveis. Adoro imóveis porque são estáveis e mudam devagar. Mantenho essa base sólida. O fluxo de caixa é constante e, se administrado adequadamente, tem boas chances de se valorizar. A beleza de uma base forte em imóveis é que ela me permite arriscar um pouco mais com as ações especulativas que compro. Se tenho grandes lucros no mercado de ações, pago o imposto sobre os ganhos de capital e reinvisto o que sobra em imóveis, garantindo assim o alicerce dos meus ativos. Uma última palavra sobre imóveis. Tenho viajado por todo o mundo ensinando a investir. Em todas as cidades, ouço as pessoas dizerem que não há imóveis baratos. Não é essa a minha experiência. Mesmo em Nova York ou em Tóquio, ou mesmo nos arredores da cidade, há pechinchas desprezadas pela maioria das pessoas. Em Singapura, que atualmente registra uma alta no preço dos imóveis, ainda é possível encontrar pechinchas em locais não muito distantes. Logo, sempre que ouço alguém me dizer, você não pode fazer isso aqui, respondo que talvez a afirmação adequada seja, não sei como fazer isso aqui ainda. As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Muita gente nunca ficará rica simplesmente porque não tem treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão bem na sua frente. Muitas vezes me perguntam como conheço. As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. No último capítulo, mostro 10 passos que segui na trajetória para a minha independência financeira, mas sempre lembro que é preciso que seja divertido.
É apenas um jogo. Algumas vezes você ganha, em outras aprende. Mas divirta-se. A maioria das pessoas jamais vence porque tem medo de perder. É por isso que a escola não é tola. Na escola aprendemos que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. Contudo, se prestar atenção à maneira como os seres humanos aprendem, verá que aprendemos errado. Aprendemos a andar caindo. Se não cairmos, nunca andaremos. O mesmo vale para andar de bicicleta. Ainda tenho cicatrizes nos joelhos, mas hoje ando de bicicleta de maneira automática. O mesmo vale para enriquecer. Infelizmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é o seu pavor de perder. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores sim. Os fracassos são parte do processo do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos também evitam o sucesso. Penso no dinheiro de forma semelhante ao meu jogo de tênis. Jogo muito erro, corrijo, erro mais, volto a corrigir e melhoro o meu jogo. Se perco, vou até a rede e aperto a mão do meu adversário sorrindo e digo, até sábado. Há dois tipos de investidor. Primeiro, o primeiro e mais comum são as pessoas que compram investimento hermético. Procuram um varejista, seja uma imobiliária, um corretor, um consultor financeiro e compram alguma coisa. Pode ser um fundo mútuo, em fundo de investimento imobiliários, ações ou títulos. É uma forma bem clara e simples de investir. Pode ser comparada à pessoa que vai à loja e compra o computador direto da prateleira. E o segundo tipo de investidor são os investidores que criam investimentos. Este investidor, em geral, organiza o negócio de forma semelhante às pessoas que compram os componentes e montam seu computador. É algo sob medida. Eu não sei como juntar componentes de computador, mas sei como juntar oportunidades e conheço quem saiba. É esse segundo tipo que tem mais probabilidade de se tornar um investidor profissional. Algumas vezes são necessários anos para que se junte todas as peças, e às vezes nunca se consegue isso. Meu pai rico me incentivou a ser esse tipo de investidor. É importante aprender a juntar as peças, porque é aí em que os grandes ganhos estão. E se a maré é adversa, as grandes perdas. Se quiser ser o segundo tipo de investidor, precisa desenvolver 3 habilidades principais. Encontre as oportunidades que os outros deixam passar. Você vê com sua mente o que os outros veem com os olhos. Por exemplo, um amigo comprou uma casa caindo aos pedaços. Era assustador olhar para ela. Todos se perguntavam por que ele a comprara. O que ele viu e nós não foi que a compra da casa incluía mais 4 lotes de terreno vazio. Ele verificou isso com o cartório de registro. Depois de comprar a casa, demoliu e vendeu os 5 lotes para um construtor por 3 vezes o que tinha pagado. Ele ganhou 75 mil em 2 meses de trabalho. Não é muito dinheiro, mas sem dúvida é muito mais do que o salário mínimo. E não há muitas dificuldades técnicas. Levante dinheiro. As pessoas comuns só procuram um banco. Esse segundo tipo de investidor precisa saber onde levantar recursos, e há muitas formas de fazê-lo sem ir ao banco. Para começar, aprendi a comprar imóveis sem precisar do banco. Não tanto pelos imóveis, mas pelo aprendizado de como conseguir o dinheiro, o que não tem preço. Muito frequentemente ouço as pessoas dizerem: o banco não me dá um empréstimo ou não tenho dinheiro para comprar isso. Se quiser se tornar um investidor do segundo tipo, precisará aprender a fazer o que atrapalha muita gente. Em outras palavras, a maioria das pessoas deixa que a falta de dinheiro as impeça de fechar um negócio. Se puder evitar esse obstáculo, estará anos-luz à frente dos que não aprenderam essa habilidade. Muitas vezes adquiri uma casa, ações ou um prédio residencial sem ter um tostão no bolso. Uma vez comprei um prédio de $1.200.000. O que se chama arrancar a transação com um contrato escrito entre comprador e vendedor. Então, consegui o necessário para pagar o depósito de 100 mil, o que me permitiu obter 90 dias para levantar o resto do dinheiro. Por que eu fiz isso? Simplesmente sabia que o prédio valia 2 milhões. Não levantei o dinheiro. Em vez disso, a pessoa que depositou 100 mil me deu 50 mil por ter comprado o prédio, assumiu a minha posição e saí do negócio. Tempo total de trabalho, 3 dias. Repito, conta mais o que você sabe do que o que você compra. Investir não é comprar, é mais um caso de conhecer. Reúna pessoas espertas. Pessoas inteligentes são aquelas que trabalham com um ou contratam alguém mais versado que elas. Quando precisam de orientação, assegure-se de que escolher sabiamente o seu conselheiro. Há muito o que aprender, mas a recompensa pode ser astronômica. Se não quiser aprender essas habilidades, então é aconselhável ser um investidor do primeiro tipo.
Sua maior riqueza é o que você sabe. O seu maior risco é o que desconhece. Sempre há risco, então aprenda a administrá-lo em vez de evitá-lo.